É uma alegria nós retornarmos à Vitória da Conquista. Ano passado, no mesmo evento, nós tivemos o primeiro encontro com os amigos aqui desse pedaço tão fraterno e tão carinhoso do estado da Bahia. E esse ano, por generosidade dos nossos amigos, nós retornamos e isso enche o nosso coração de alegria. Vocês são muito queridos para nós. Mais cedo nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco a respeito da escola de evangelização em relação com a mediunidade. E tratamos do tema sob a ótica das responsabilidades da casa espírita perante a criança e o jovem que descobrem os potenciais da mediunidade e precisam de orientação. No entanto, quando nós abordamos a questão, partíamos do pressuposto de que a doutrina espírita era compreendida por nós e pelas nossas casas de trabalho. Afinal, quando nós recebemos as crianças e os jovens, quando nós recebemos aquelas pessoas que nos buscam à procura de grupos de estudo, de espaços de trabalho, que procuram esclarecimentos a respeito da vida nesse plano e no outro, nós imaginamos que o núcleo rígido, que o cerne das instituições de trabalho a que nos vinculamos, possuem discernimento a respeito, primeiro, do que é o Espiritismo e, em seguida, do papel transformador que a filosofia dos Espíritos possui na vida e na sociedade moderna. De modo que, se mais cedo nós tratamos da chegada do sujeito à casa, agora nós trataremos do indivíduo inserido na casa. Nós trataremos da nossa própria relação com o conhecimento espírita sob a ótica de uma obra muito preciosa escrita por José Herculano Pires, que foi um grande pensador do espiritismo no século XX e que se chama O Espírito e o Tempo. Alguns companheiros, quando viram o tema, disseram: ai, que bom que você vai falar desse livro, ele é um livro mais difícil. Eu estou ansioso para você destrinchar, e eu já digo então que nós não vamos destrinchar o livro. Se trata realmente de uma obra complexa, e o nosso interesse então na noite de hoje vai se dar na primeira parte do texto. Como são 3, eu tenho que voltar mais 2 em Conquista para terminar. Na primeira parte, Herculano aborda o que ele chama de fase histórica do desenvolvimento do pensamento espírita. E o livro tem um subtítulo interessante: O Espírito e o Tempo, uma introdução antropológica ao Espiritismo. É importante nós considerarmos o subtítulo. Por quê? Porque a ideia da antropologia, ainda que pareça distante de nós, ainda que pareça afastada da nossa realidade, ela pulsa bem perto do cotidiano. Por quê? Quando nós olhamos o conceito de antropologia, ainda que de maneira ampla, nós vamos perceber que antropologia é a ciência do homem. É o estudo do próprio sujeito. As suas origens, a sua evolução, seu desenvolvimento físico, psicológico, cultural, suas crenças, seus costumes. Quando nós estudamos a história do desenvolvimento da civilização, partindo desde o princípio do surgimento dos primeiros grupos humanos, e observamos as suas crenças, observamos as suas tendências,
a forma como se relacionavam com o sagrado, a maneira como ocupavam a terra, como se organizavam politicamente, nós estamos fazendo um estudo de antropologia. E o que Herculano Pires está nos propondo é fazer esse mesmo estudo que revisita as origens da humanidade, porém, agora ajustado pela lente do Espiritismo. Porque nós podemos entender que todas as escolas de pensamento são, na verdade, como se fossem óculos. Vejam bem, nós tratamos do materialismo como se ele fosse por si só uma força devastadora, natural. Mas, em realidade, o materialismo é uma lente. O sujeito põe o óculos do materialismo e enxerga a realidade unicamente através das cores daquela lente. Quando nós pensamos em diversas ideologias, são lentes. Quando nós pensamos no espiritualismo, é uma lente. E o Espiritismo se propõe a ser um aparelho de síntese no nosso processo de amadurecimento espiritual. Ele tem a potência de agrupar todas as lentes anteriores e permitir ao sujeito uma visão de síntese do seu tempo, da sua condição, das suas relações com o mundo à sua volta. É importante a gente pensar no Espiritismo como síntese, porque, de maneira contrária, nós podemos cair na armadilha que nos faz crer que a realidade é dividida em coisas dos céus e coisas da terra. Nós podemos imaginar que é preciso correr atrás das coisas do espírito e abandonar as coisas desse mundo, porque as coisas do espírito são melhores do que as coisas da matéria. Nós podemos nos dedicar a movimentos separatistas, exclusivistas, perigosos, que mais do que nos unir uns aos outros, afastam. E o Espiritismo não tem relação com esse tipo de pensamento. Como ele é síntese, ele vai olhar para o materialismo e vai dizer, você tem o seu papel. E vai colocar o pensamento material no seu devido lugar. Ele vai conjugar todas as ideologias particulares e vai compreender que cada uma delas também tem uma manifestação histórica pontual precisa e vai dar para cada luta, para cada bandeira, para cada ideal, o seu local, o seu tempo e a sua utilidade. Assim, o que Herculano Pires está nos propondo é uma revisita às origens do pensamento humano pela via do Espiritismo. Bem, é um trabalho, um trocadilho infame, hercúleo, né? Por isso foi feito por Herculano. É um trabalho muito grande. Nós não pretendemos esgotar o tema, mas vamos fazer esse trajeto compreendendo, primeiro, como o ensinamento espiritual, o impulso de evolução do sujeito na direção de Deus está presente entre os homens desde que a primeira comunidade se forma sobre o mundo. No estudo do Livro dos Espíritos, há alguns nós conceituais que às vezes nós não conseguimos desatar. Um deles é a diferença de instinto e inteligência. Porque os Espíritos nos dizem que nunca o ser perde o instinto. E nos dizem mesmo que o instinto é mais confiável do que a inteligência, já que a inteligência pode ser falseada por emoções em desgoverno. Como entender o instinto? Essa força é o pulsar da vida. Ela existe em todos os seres e faz com que, intuitivamente, a criação busque o Criador. Isso é instinto. O instinto é um impulso natural
de todo ser vivo para se aproximar de Deus. Você pode dizer, mas eu sou ateu. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Não se preocupe, Deus também é ateu. Eu não gosto dessas ideias atravessadas da divindade. Não se preocupe, Deus também não gosta. Eu não gosto das religiões como elas são no mundo. Causaram tanto sofrimento, tanto mal. Não se preocupe, Deus também não gosta. Esse impulso é a cadência do coração. Assim como o coração pulsa e leva vida para todo o sistema orgânico, o instinto pulsa levando o sujeito, ou levando a presença de Deus a todo o sujeito. Assim a gente percebe que desde a primeira comunidade humana, algo nos impulsiona para o conhecimento da verdade. Algo nos movimenta para ficarmos próximos da inteligência suprema. E isso é muito bonito. Além de bonito, isso é muito importante. Então nós faremos uma pequena caminhada de talvez uns 12 mil anos até compreendermos o processo de amadurecimento dessa consciência ampla da humanidade. Porque a história da humanidade que se manifesta para a coletividade humana, ela também acontece no nosso mundo interno. E nós vamos perceber vários horizontes de relação com a vida espiritual nesse trajeto. E esses horizontes que a humanidade como planeta viveu de modo coletivo, nós enquanto indivíduos vivemos de modo isolado. A segunda meta da nossa conversa, portanto, é enxergar o momento de relação com o ensinamento espiritual em que eu me encontro hoje, em que você se encontra hoje, para que finalmente a gente possa consolidar o caráter libertador do Espiritismo nessa trajetória. Nós vamos de mão dada. Não vai ficar muito ruim. Se ficar ruim, pede para ir no banheiro e vai embora. Eu não vou reparar. Herculano Pires, então, se vale de alguns conceitos que ele vai chamar de horizontes da vida espiritual. O que querem dizer esses horizontes? São níveis de pensamento do grupo, do coletivo humano em um determinado tempo. E ele vai dizer, então, que o primeiro horizonte espiritual que a humanidade viveu foi o que chama de horizonte tribal. E a característica do horizonte tribal, a característica de organização social, é o nomadismo. Os grupos eram nômades. As tribos circulavam, transitavam, não estavam instaladas em nenhum local, viajavam por regiões diversas. E nesse momento, a característica da relação do sujeito com Deus, da relação do sujeito com o mundo espiritual, era o antropomorfismo. O que é isso? Dar forma humana para os eventos da natureza. Lá atrás, então, quando nós começamos a nossa marcha de amadurecimento consciencial, nós observávamos o raio que caía e nós dávamos ao raio uma personalidade. Nós observávamos a chuva, observávamos o animal e dávamos para esses seres personalidades humanas. Transformávamos os eventos naturais em eventos humanos ou humanizados. Dávamos a nossa forma. Por isso, se um raio caía próximo ao local onde a comunidade estava reunida naquele momento, era uma punição daquela entidade por um mau comportamento que o sujeito vivia. Se um animal atacava o grupo de surpresa durante a noite e conseguia subtrair dali um membro, uma criança, era punição também por outro comportamento que não havia agradado aquela entidade. Nesse processo, nós elaboramos a forma de adorar a Deus.
dando aos elementos naturais feições divinas. E esse processo se inicia, então, através da litolatria, ou da adoração de pedras. Essa pedra significa a presença de Deus. Essa outra, ela é uma pedra porque ela é a transformação de um Deus nessa forma. Essa outra ainda aqui, ela é santificada. E nela eu encontro pontes para me conectar com o divino. O princípio da nossa relação com Deus, gente, ele é todo material e concreto. Avançamos da litolatria para a fitolatria, a adoração de plantas. Determinada planta, se ingerida, me põe em contato com o mundo transcendente. Determinada outra, se eu estiver dentro de casa, ela suga coisa ruim. Determinada outra deve ser adorada, porque quando houveram deuses, ou quando houve a criação, essa planta foi uma planta sagrada. Transferimos das plantas para os animais, a zoolatria. E aí nós temos o grande exemplo nas comunidades egípcias, quando nós vemos os deuses todos com o rosto de animais. Quando nós vemos na comunidade grega, alguns deuses que eram animais. Adorava-se o touro, adorava-se o jacaré, o crocodilo. Zeus muitas vezes assumia a forma de animais para fazer as suas peripécias. Portanto, nós temos uma complexificação gradativa da nossa relação com Deus. A gente começa adorando o concreto e vai sutilizando a adoração cada vez mais. Esse processo inicial, que a gente chama de horizonte tribal, ele culmina com a criação de mitologias. Ele começa a partir do mais objetivo, vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e aí aqueles animais que compunham o nosso objeto de crença, aquelas plantas, aquelas pedras, aqueles locais, passam a se tornar todos eles locais sagrados. E a gente conta uma história. É o princípio da mitologia. É interessante perceber que, ainda que nós estejamos falando de um horizonte histórico que aconteceu há milhares de anos, nós hoje vivemos ecos desse mesmo processo. Não pode matar grilo verde, porque a esperança não mata, não. Não é verdade? Na verdade, você não pode matar grilo verde, amarelo, nenhuma cor. Todos os grilos são bons. Mas nós temos um ranço desse período tribal. Eu preciso colocar uma pimenteira na minha casa, para ela puxar a carga ruim. Eu preciso botar uma espada de São Jorge, não é? Porque ela vai tirar tudo de ruim que está perto de mim. Olha. É um resquício de horizonte tribal. Coitada da espada de São Jorge. Coitada da pimenta. Percebem? Quantas vezes nós não transferimos para pedras, em algumas culturas e tradições, o poder de serem chaves de conexão com o invisível. Portanto, se eu tiver a pedra dessa cor, desse jeito, desse tamanho, essa pedra, ela é poderosa. Me lembro que uma vez eu estava no Rio de Janeiro e participei de um trabalho mediúnico com o médium Lívio Barbosa. À época, eu não sei como ele ainda trabalha hoje, ele fazia sessões de materialização para tratar pessoas em casos graves de saúde. E numa das sessões, após o término do atendimento, ele protagonizou um evento muito curioso. Ele estava em transe e incorporou o espírito José Grosso, mais uma vez, né, pauta das nossas conversas. À tarde falamos muito dele, agora também. E o Zé tem uma postura característica, ele me disse assim: eu vou lhe dar um presente. E eu disse: prontamente, eu quero o presente. Ele começou a fazer assim, ó, com as mãos, e subitamente barulhos foram ouvidos. Plac, 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 plac.
Quando ele abriu a mão, tinham 3 pequenas pedras, com uma aparência visual de incandescentes e quentes. E eram pequenos cristais de quartzo, em cores diferentes, um azul, um esverdeado e um rosa. Eu disse para ele assim: Zé, que beleza! O que significa? Ele disse: são pedras bonitas. Mas não tem um significado? Para mim não, são pedras bonitas. Porque era uma grande oportunidade para eu dizer: não, essa rosa, ela serve para atrair o amor. O verde, dinheiro, e o azul, não sei para que a gente inventa, mas saúde. Mas não, são pedras. Esses resquícios de horizonte tribal estão conosco. E a gente manifesta na vida diária. Passado esse primeiro momento, Herculano Pires nos apresenta o que ele chama de horizonte agrícola, que é agora o início da sedentarização. As comunidades se fixam. Começa a haver plantio de alimento. O sujeito produz o que ele vai consumir. E nesse horizonte surge uma mitologia popular que é impregnada de magia. Isso é interessantíssimo. Veja bem, lá no horizonte tribal, o sujeito tinha o pai dele. E o pai dele morria. Claro, né? Todos os pais vão morrer um dia. E quando o patriarca da família morria, a família criava o hábito de rezar para o seu patriarca. Então, cada família tinha o seu Deus protetor, que na verdade era um espírito familiar. O problema é que com a sedentarização, as pessoas estão próximas. E aí elas começam a dizer assim: mas o patriarca de João atende mais do que o meu. Tudo que o João pede, ele consegue. Então eu vou largar o meu de lado e eu vou rezar para o de João. E aí o outro diz assim: mas não é que é verdade? Tudo que João pede, ele consegue. Então eu vou rezar para o patriarca de João. Em pouco tempo, aqueles deuses que eram individuais vão se tornando deuses coletivos, por um processo natural. E aí os espíritos se tornam espíritos responsáveis por comunidades. E a nossa crença com Deus, então, segue o caminho da bajulação e da magia. Uma definição interessante de magia é um mecanismo que a gente usa para constranger Deus a fazer o que a gente quer. Ou os deuses, né? Então a gente imagina a magia como uma coisa bem esdrúxula, né? Corta o pé do bicho, põe de cabeça para baixo, põe uma flor, joga não sei o que por cima, mistura tudo numa trouxa, faz algo bem heterodoxo e aquilo ali é magia. E a gente diz assim: mas Deus que me livre, eu nunca faria isso na minha vida. Mas aí a gente diz assim: oh Deus, eu estou lá na casa espírita, dando passe tanto tempo, ajudando os outros, recebo o espírito na reunião mediúnica, deixa eu trocar de carro. Senhor, eu doei tudo que me sobrava. Eu doei meu tênis sem cadarço, meu violão sem corda. Eu fiz tudo o que eu podia. Deixa eu trocar de carro. Oh Deus, meu vizinho, aquele sem vergonha, que bebe o dia inteiro, briga com a esposa, chuta o cachorro, ele trocou de carro. E o Senhor não deixa. É o mesmo processo de relação com o sagrado. Eu identifico uma força e quero constrangê-la a me atender. Nós fazemos isso como as comunidades humanas de milhares de anos, no período do horizonte agrícola, com os espíritos. Nós identificamos, eu gosto muito de Dr. Bezerra de Menezes, eu gosto muito de Irmã Sheila. Ah não, a minha relação mais próxima é com Joana de Ângeles, a minha é com não sei quem. E aí nós tratamos os espíritos como se eles fossem parte de uma mitologia familiar. Uma vez eu fiz uma palestra numa cidade,
e eu tinha que ser levado para uma outra para pegar a condução, e era tarde. Nós saímos correndo da casa espírita, no meio do caminho, quem me levava disse assim: ah, meu Deus, esqueci meu documento do carro. Vinícius, pede aí para o doutor Bezerra, para ele não deixar a gente cair numa blitz. Que fim de carreira, né? Doutor Bezerra furar a blitz, né? Cara, na beirada da estrada, vem, não pode. Mas o que? É um pensamento mágico. É um pensamento que infere que do fato de eu ter cumprido uma tarefa espiritual, eu mereço que Deus não se preocupe e me isente da irresponsabilidade de dirigir em rodovia sem documento de carro. Quem trabalha para Deus tem proteção, corpo fechado, magia. Olha, o horizonte que é lá antigo, arcaico, está vibrante dentro da gente, está gritando dentro de nós, como uma forma de impulsionar a nossa relação com o sagrado. Isso é muito curioso porque a gente transforma, a gente adapta para ter o que deseja. A ideia de que eu vou na casa espírita, de que eu pratico obras assistenciais ou obras compassivas, e que por isso eu mereço um tratamento VIP, é uma ideia mágica dos espíritos. Os espíritos têm que me tratar melhor porque eu estou aqui. Ah, Senhor, eu viajo tanto para fazer palestra. Só podia me ajudar. Eu sou um tarefeiro tão dedicado. Esse processo é o da mitologia familiar. Deus é meu parente, Dr. Bezerra é meu furador de blitz, e eu vou pedir para ele, através de algum tipo de sortilégio, através de algum tipo de prática, que ele vai ser constrangido. Você imagina o Dr. Bezerra falando assim: nossa, eu não devia furar a blitz, mas ele fez uma palestra tão boa, eu não resisto, eu vou ter que fazer esse rapaz furar a blitz. Não pode. Ai, meu Deus, ele não merece, ele é um irresponsável, mas ele doou o violão dele, eu tenho que fazer trocar de carro. Não podemos. Isso é um horizonte arcaico de relação com o mundo espiritual. Está entendendo? Está dando para acompanhar? Isso é interessante porque as pessoas que chegam na casa espírita, elas não têm obrigação nenhuma de entender isso. Então, geralmente, elas buscam a reunião dizendo assim: eu estou precisando de um passe forte. Eu estou com um encosto. Tem uma médium, uma dona lá perto de casa que benze. Ela me rezou e a arruda secou. Me mandou procurar uma casa espírita forte, com um médium bom, para eu poder me liberar. Ela não tem obrigação nenhuma de entender o processo. Mas nós que estamos aqui temos. Por isso, se eu não estou ciente de que o espiritismo é mais do que horizonte tribal, de que o espiritismo é mais do que horizonte agrícola, eu vou dizer para ela: não, mas você chegou na casa certa, porque nós temos um médium aqui que é muito forte. Ou então, aqui eu não posso te ajudar não, eu vou te levar num terreiro de Umbanda, que lá o bicho pega. Lá não tem encosto que dê jeito, porque aqui na casa espírita a gente trata de coisa mais leve. Quando a coisa é pesada, tem que ir no terreiro de Umbanda. Horizonte agrícola. Ó, isso não acontece aqui em Conquista, não, é só lá em Minas. Segundo Herculano, a gente sai do horizonte agrícola e passa, enquanto humanidade, hein, gente, para o horizonte civilizado, que é marcado pelo surgimento das cidades. Uma coisa é o sujeito se sedentarizar, é ele criar residência fixa. Outra é quando vários grupos se ajuntam àquela comunidade nascente. Então, a soma de famílias, a soma de clãs e de grupos dá origem às cidades. Dá origem às comunidades humanas.
E aqui, a relação com o mundo espiritual avança em relação às duas primeiras. Percebam, sempre há o pulsar do coração. Sempre há o motor divino levando o homem cada vez mais próximo de uma consciência ampliada de Deus e da verdade. Aqui, o sujeito já não está dependente das pedras, das plantas, dos animais, e nem tanto se fixa às ideias da magia. A marca do horizonte civilizado é o que Herculano chama para nós de mediunidade oracular. Oráculo. O oráculo é a informação dos deuses. Quem assistiu um filme que foi famoso há algum tempo atrás, mas não me lembro o ano mais também, que é o filme 300 de Esparta, é nem um pouco cristão a obra, mas também não importa. Há uma cena no início do filme que é muito interessante, porque mostra o transe de uma médium que servia a um oráculo. É o que a gente chama de pitonisa, ou a sacerdotisa do oráculo. É curioso, porque o sacerdote homem, na cultura do horizonte civilizado, detém conhecimento. E a mulher, ela é veículo da transmissão da voz dos deuses. Então era um fenômeno mediúnico difuso, uma relação com o sagrado difuso. Tudo pode ser um oráculo. Você vê um passarinho voando, é um oráculo. Mata o bicho, tira as entranhas dele para fora, é um oráculo. O gás sai da terra, oráculo. O rio corre de uma forma diferente, oráculo. Mas a forma que mais caracteriza isso é o oráculo em transe. O sujeito assume comportamentos de consciência alterada e fala verdades confusas que precisam de um intérprete. Esse intérprete geralmente é o sacerdote homem. E aí, a médium entra em transe, comunica verdades em código, alguém traduz e transfere para o consulente, para aquele que busca a orientação. Isso acontecia no famoso oráculo de Delfos, que a gente ouve bastante falar quando liga a imagem de Sócrates. Delfos era o oráculo de Apolo, local onde o deus Apolo, através das médiuns, comunicava-se com os seus seguidores. Comunicava-se com as pessoas transmitindo os seus conhecimentos. Não havia ainda clareza da sobrevivência do sujeito enquanto personalidade. E o contato com o mundo espiritual era uma coisa difusa, confusa, perturbada, bagunçada. E isso se repete hoje nos nossos horizontes. Quando o médium, em transe, oferece uma mensagem e precisa de alguém para traduzir. Né? Em algumas escolas afro-brasileiras existe a figura do cambona, que é o sujeito que traduz o que o guia prescreve. O guia diz e o cambona anota. O guia explica e o cambona redige. É o mesmo processo. Quando nós lidamos com a mediunidade que não saiu desse horizonte civilizado, o médium diz assim: eu acho que eu estou vendo uma coisa diferente, eu não sei, parece uma flor amarela, e a flor amarela está em cima da cabeça de um homem de chapéu. E essa flor é um presente para ele. Aí alguém no grupo diz assim: deve ser o fulano de tal que está recebendo uma misericórdia dos espíritos, já que está com problema de saúde. É isso. Aí fecha o ciclo do oráculo. Não tem clareza. Às vezes o médium vai transferir uma mensagem e diz assim: eu estou sentindo uma coisa, eu não sei muito bem como é que é,
Mas quando eu estou perto de você, eu arrepio. E eu arrepio só o lado direito da cabeça. E me dá uma cãibra no calcanhar. Calcanhar é movimento, né? E a cabeça é pensamento. Você está com dificuldade de pensar para progredir? Opa! Oráculo. Oráculo. Eu tenho que fazer uma fezinha. Porque eu sonhei. Lá em Minas diz que sonhar com cocô é dinheiro. Não sei se aqui é. Uma vez uma pessoa falou comigo na casa espírita assim: eu sei que eu estava uma dor de barriga tão horrorosa que hoje eu vou ganhar na loteria. Ó, oráculo. Oráculo. Isso está impregnado na nossa vida. Eu sonhei com cobra, é traição. Não é isso? A gente cria a nossa forma de identificar codificadamente um ensino espiritual, uma realidade espiritual. Isso é o que Herculano chama então de horizonte civilizado. Desde o tribal até aqui, em cada eixo, que duraram milhares de anos na história do mundo, a humanidade sempre progrediu um pouco mais. E o cume, o topo, a sofisticação máxima da relação do sujeito com o mundo espiritual vai se dar na história antiga do mundo, no horizonte profético, que vai ter o seu pico no processo de individualização. O sujeito deixa de ser uma figura coletiva, passa a ter personalidade, passa a ser ele mesmo detentor da sua vida, das suas escolhas, dos seus caminhos, e nesse processo ele se torna instrumento direto para a divindade. Nas artes a gente tem uma visão interessante sobre isso. Vocês já viram como que são as pinturas egípcias? Todos os sujeitos são chapados, estão na mesma posição. Há pouca expressão de movimento, há pouca diferenciação entre os sujeitos, senão por um símbolo bem claro. Um tem cabeça de cavalo, outro tem cabeça de gavião, outro tem esse símbolo, outro tem aquele outro. Agora compare essa arte egípcia com a arte grega, onde o sujeito já é esculpido, pintado, trabalhado nas suas nuances mais particulares. E o horizonte profético se dá nesse tempo. O sujeito se individualiza. Ele reconhece que ele é um, que ele não é igual à tribo dele, que ele não é igual à cidade dele. Ele reconhece que ele é único, e aí o horizonte profético abre a perspectiva para que surja no mundo a ideia de um Deus único. E o profeta, nesse caso, é a porta de contato com Deus. O mais interessante é que o profeta, ele não é profeta só de religião. Nesse momento, os estáticos, aqueles que entravam em transe, os que tinham contato com o mundo espiritual, passam a falar sobre filosofia, sobre leis, sobre religião, sobre vida social. Se nós olharmos o Antigo Testamento, repleto de profetas, nós percebemos como isso fica claro. Eles entendem que estão em contato com Deus. E o discurso vai desde as normas de alimentação da comunidade judaica. Os profetas vão dizer: para com isso, não come tal coisa, não come aquela outra, você está equivocado em fazer isso, em fazer aquilo. Até mensagens de fim de mundo. Os profetas diziam assim: olha gente, nós somos o povo escolhido, está tudo certo, Deus apostou na gente, que bom, nós saímos do cativeiro do Egito, que incrível, mas nós fizemos tudo errado. E Deus vai destruir a gente. Ou a gente muda, ou dá errado. Os profetas então começam a fazer discursos inspirados pelo alto, que têm impacto direto na vida comum. E quando eu digo profeta da tradição bíblica, eu não estou falando que foram só os hebreus, porque a gente tem também profetas que vão surgir na Índia, profetas que vão surgir no Japão, na China, lógico que dentro de outras tradições, mas com um perfil muito parecido, com um perfil de síntese, que é o da descoberta da individualidade
e é da interferência direta da questão espiritual nos assuntos da sociedade. Até aqui, então, a gente viveu o período de infância e adolescência da alma na sua relação com Deus. Lá no período tribal, nós vivíamos a infância. Não a infância porque é inferior, tá, gente? Mas a infância porque é a forma mais rudimentar que o sujeito tinha de se relacionar com o sagrado. Vivemos a pré-adolescência no horizonte agrário. Começa a haver uma descoberta maior do que está à nossa volta. Vivemos a adolescência no horizonte civilizado. E a juventude se dá no momento do profetismo. Como humanidade, então, o nosso mundo era jovem. Mas o jovem precisa também amadurecer. E aí, Herculano nos apresenta o 6º horizonte espiritual da sua análise, que é o que ele chama de horizonte espiritual, propriamente dito. Aqui se dá, amigos, o advento do Espírito de verdade. Olhem, por que nós fizemos essa viagem? Vocês estão pensando, que coisa enjoada, eu vim aqui para ouvir outra coisa, esse menino está me confundindo a cabeça. Porque o Espiritismo se manifesta como uma consequência de longo processo de amadurecimento planetário. Então os espíritos não estavam de bobeira e falaram assim, vamos dar um pulo lá em Hydesville? Vamos. O que nós vamos fazer aqui? Vamos bater nessa parede. Acho que essa moça tem cara que vai assustar. Então deixa eu dar umas batidas. Eu bato daqui, você bate de lá. Não foi isso que aconteceu. Vamos fazer essa mesa rodar. Por que eu vou fazer a mesa girar? Vamos fazer ela girar porque o povo vai ficar encantado, vai querer vir ver, botar a mão. Mesa não gira. Não foi assim que se deu, amigos. Há todo um processo em gestação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, complexificação do pensamento humano que culmina com o horizonte espiritual, que é aquilo que nós vamos entender como mediunidade positiva. O que é mediunidade positiva? A Deus acima de tudo. Entre o homem e Deus, nós encontramos os espíritos desencarnados. E esses espíritos são a exata presença daqueles que viveram no mundo, mas, após o desencarne, vão habitar esferas mais sutis de vida e existência. Não são coisas, não são animais, não são plantas, não são oráculos estranhos, e nem é o próprio Deus que fala com o sujeito. Com o advento do Espírito Verdade, com aquilo que Arthur Conan Doyle vai chamar de invasão organizada, no livro A História do Espiritualismo, o que se dá é a aproximação de dois mundos, quando o planeta atinge a madureza do seu desenvolvimento psíquico. Já não há necessidade da manutenção de dogmas, porque os dogmas são justificações, são recursos teológicos para justificar aquilo que nos horizontes anteriores não tinha explicação. Como não tem explicação, nós criamos um dogma. E o dogma é um princípio de fé que não admite questionamento. Com o advento do contato com o mundo dos espíritos a partir do século XIX, já não existe espaço para dogma. Porque tudo é questionável. Afinal, não é com Deus que nós estamos lidando, é com outro ser como nós que quer nos instruir. E aí a gente diz assim, mas por que é que você está dizendo isso, Vinícius? Se não existe dogma na casa espírita, claro que existe.
Uma vez eu presenciei a cena mais dantesca da nossa instituição. Uma discussão se a garrafa de plástico, na hora de magnetizar a água, tinha que estar tampada ou destampada. E alguém dizia tampada, a outra dizia não pode, é destampada. Ia lá e destampava. Tampa a garrafa, destampa a garrafa. Por que você está tampando? Porque os espíritos atravessam a garrafa. Claro que não. Você nunca ouviu falar que espírito não atravessa plástico? E foi essa briga durante o passe. Tampa, destampa, tampa, quase que eu joguei a água fora e botei outra. Porque o atrito das pessoas deve ter impregnado de coisas ruins. Há aí um princípio não racional. Os espíritos fazem fenômeno de transporte de outro continente para cá. Peixotinho, durante a Segunda Guerra, nas suas reuniões de materialização, trazia da Alemanha medicações que não haviam no Brasil. Sheila contrabandeava. Ha! Vocês aí, né? Que são um pouco revolucionários. Sheila pegava lá e trazia para cá e não vai conseguir atravessar a garrafa de plástico. Nós temos que fazer prece de luz apagada. Aí na hora da sessão apaga a luz para fazer a prece. Mas se a luz estiver acesa, qual que é o problema? Então nós criamos esses apegos, o que não é condizente com o horizonte espiritual, que é o desenvolvimento da consciência espírita na humanidade. Além dos dogmas, nós adquirimos algo que é preciosíssimo, que é liberdade de consciência. O Espiritismo não vai impor aos seus profitentes nenhum tipo de violência ideológica. Ele não vai dizer para você, você tem que ser branco, você tem que ser negro, você tem que ser alto, você tem que ser baixo, você tem que ser vermelho, você tem que ser azul, você tem que torcer para esse ou para aquele time, você tem que vestir essa ou aquela roupa. Isso não é espiritismo. Todos esses costumes são ritos lá dos horizontes anteriores. E quando a humanidade inicia o seu contato com a alma daqueles que se foram, o que se consolida, e aí eu indico a vocês uma obra que é belíssima e muito bem escrita, se chama Falando com os Mortos. Olha que nome horroroso. De uma autora norte-americana chamada Barbara Weisberg. E ela escreve a respeito das irmãs Fox. Né? Ela apresenta como foi o desenvolvimento do moderno espiritualismo por uma ótica não espírita, mas histórica, o que é interessantíssimo para nós. E vejam, já lá naquele tempo não havia nenhum tipo de afetação pela prática do espiritismo. A maioria dos espíritas ou dos espiritualistas eram abolicionistas, o que era um tabu para a época, onde já se viu querer que os negros sejam livres e o prejuízo dos brancos. Eu não posso admitir que um homem de cor tenha vida própria. A maioria dos espíritas eram sufragistas e ligados a movimentos de empoderamento da mulher. Faziam sessões onde os espíritos os aconselhavam a ocupar espaços públicos. E isso era um tabu, porque onde já se viu uma mulher que era o modelo da santidade familiar ir para a rua votar. As médiuns eram mulheres. E as irmãs Fox, com 14, 17 anos, iam para sessões onde eram avaliadas e as pessoas colocavam a mão nos seus tornozelos. Gente, olha que absurdo. Mas elas se entregavam ao exame com o objetivo de ampliar o conhecimento da humanidade a respeito dos espíritos. Então foi sempre um movimento profundamente libertador. Não é um movimento para a gente se transformar em ameba. Você é espírita? Sou. O que você faz? Eu tomo passe.
passe. E além do passe, do passe. Do passe. E mais o que? Eu leio um livro de vez em quando. Não é isso. É libertador. Ele convida os seus profitentes ao pensamento livre, à libertação dos dogmas, a uma relação direta com Deus. E nos apresenta, então, a diferença entre a imanência humana, a nossa relação nesse mundo, que ela é preciosa, ela é importante, ela é útil, e a transcendência espiritual que se alcança no contato com as esferas elevadas. Isso tudo, gente, compõe para nós a esteira do nosso processo de conscientização. É certo que daqui ao futuro, a humanidade vai descobrir ainda muitos outros estágios desse processo. Mas o método espírita, ele representa para o planeta, não a religião, o método, o conjunto de pensamento espírita, representa para o planeta a madureza do relacionamento do sujeito com Deus. É livre, é amoroso, é envolvente, é libertador acima de tudo. Mais do que livre, é libertador. Dessa forma, nós precisamos então retornar ao problema inicial da nossa fala. Ou seja, quando as pessoas buscam a casa espírita, quando elas vêm ao nosso encontro, elas podem vir carregadas pelas tonalidades de cada um dos horizontes que antecederam o horizonte espiritual. Muitas vão vir com a ideia fixa na magia. Olha, eu estou vindo aqui porque me fizeram um trabalho. Eu saí de casa, tinha um despacho para mim. E eu morro de medo dessas coisas. Vem para a casa espírita com a mentalidade no horizonte mágico, agrícola. Outros podem vir na casa espírita, porque eu tenho tanto déjà vu, eu sonho tanto, horizonte civilizado. Outros ainda tentam trazer para casa os seus resquícios de fito, de lito, de zoolatria, animais, plantas, pedras, e isso tudo é natural. O que é diferente é o que nós faremos com eles aqui dentro. Porque uma coisa é nós oferecermos paliativos espirituais. Outra é nós oferecermos a água que, quando bebida, faz com que o sujeito nunca mais tenha sede. É isso que Jesus fala que vai fazer com a mulher samaritana. Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Ela fica doida. Ela fala: Senhor, me dá dessa água então, porque eu venho todo dia tirar aqui no poço. Eu não aguento mais. Nós precisamos nos conscientizar de que o Espiritismo é a água que faz com que a nossa alma nunca mais tenha sede. Vinícius, eu estou há 30 anos na casa espírita e eu tenho uma sede medonha de Deus. É porque você não bebeu ainda. É porque você pode ter se aproximado do Espiritismo, mas ele não se aproximou de você. Ah, mas eu sou presidente da casa espírita. Liga não, gente. Tem gente que foi presidente da FEB e que o Espiritismo não entrou. Lembra de Voltei? Irmão Jacó chega no mundo espiritual botando banca. Fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Tá bom, Jacó, senta lá. Acompanha a sua aula bem. Vai viver a sua vida com alegria. Todo mundo tem luz aqui, menos eu. É, Jacó, a gente está vendo, filho. Mas eu doutrinei tantos espíritos. É, Jacó, a gente sabe isso. Os espíritos dizem no velório dele: quem está aí? O outro responde: é o Jacó. Agora eu quero ver como é que a situação fica. Ou seja, não tem a ver com o espaço, com a função, com o cargo que você ocupa na casa espírita. Esse caminho interno, ele é fruto da sua relação direta com Deus. Via de regra, nós não estabelecemos uma relação direta com Deus.
A gente adora fazer os companheiros encarnados e os espíritos de office boy. Fulano, você reza para mim. Vinícius, reza para mim. João, reza para mim. Olha, estou fazendo meu companheiro de office boy. Ele vai pegar o meu pedido e vai levar para Deus. Não, eu vou rezar não para Deus, eu vou rezar para o Espírito protetor da minha casa espírita, porque ele não falha. Eu estou fazendo o Espírito de office boy, garoto de recado. Querido Emmanuel, peça ao Senhor Jesus, por favor. Tem uma história que é muito engraçada. É uma anedota, uma piada, na verdade, que trata do famoso Joãozinho, não é? Que é objeto de todas as piadas. E ele, uma vez, resolveu escrever uma carta para o Papai Noel, para pedir uma bicicleta. E ele começava a carta e dizia: querido Papai Noel, esse ano fui um menino muito bom. Não, mas mentira, rasgava a carta. Querido Papai Noel, embora eu não tenha sido muito bom, eu fui todos os dias ao... Não, mas também é mentira. Querido Papai Noel, embora eu não tenha sido bom e não tenha ido à aula, eu queria dizer que eu ajudei muito a minha mãe. Não, mas também não fiz. Aí ele desistiu da carta, entrou no quarto da avó, viu uma imagem de Nossa Senhora. Roubou a imagem de Nossa Senhora, escondeu e escreveu a carta: Jesus, estou com sua mãe. Se quiser vê-la de novo, peça para Papai Noel me dar uma bicicleta. Joãozinho. Esse é um processo comum da nossa relação com o mundo espiritual. E o Espiritismo nos convida a equilibrarmos o passo. Se você tem a mente no horizonte civilizado, se você tem a mente no horizonte agrícola ou no horizonte profético, é preciso calibrar o passo. E isso se faz com trabalho, com silêncio, com meditação e com estudo. Assim a gente vai alinhando, a gente vai movimentando as energias que estavam em desarmonia. E nos leva, então, desse modo, à grande compreensão de que o Espiritismo é uma ferramenta do tempo de Deus para o nosso bem. Imagina que você tem uma doença muito séria, muito grave, e que só há um remédio capaz de curá-la. Você vai ao médico, o médico lhe dá a caixa de remédios, e você prontamente dedica o resto dos seus dias a ler a bula, sem nunca colocar o remédio na boca. Você pode até saber como ele funciona, mas você não vai se curar. O Espiritismo é esse remédio. Percebe? A gente vem à casa espírita porque reconhece que na noite do nosso processo de amadurecimento, na soma de tantas e tantas vidas que nós vivemos, contraímos doenças crônicas. E vivemos hoje alguns quadros agudos de solidão, de medo, de raiva, de falência moral, de transtornos sexuais. Todos eles são sintomas da doença da alma que contraímos no trajeto por todos os horizontes que acabamos de citar. Quando o indivíduo manifesta um vício muito difícil de ser combatido, o vício não é o ponto central do problema. Ele é efeito, porque é uma causa interna que se manifesta daquela forma.
O sujeito que bebe e que tem o vício do alcoolismo, tem no alcoolismo a consequência de outros estados internos, que foram talvez negligenciados ao longo de muito tempo, que precisam ser retomados. O sujeito que é escravo da pornografia tem dentro de si outros buracos, outras carências que não foram tratadas como deveriam no tempo oportuno e que, portanto, devem ser retomadas a fim de liberar a consciência, de libertar o pensamento. Vocês compreendem? E é isso que o Espiritismo vai fazer por todos nós, desde a criança até o idoso. Quando nós iniciamos o contato com ele lá no berço, é preciso tomar o remédio desde novo, porque os efeitos se prolongam pela vida toda. Quando nós conhecemos na meia-idade, na madureza, ainda já na velhice, da mesma forma, a relação com a sabedoria espiritual deve funcionar como roteiro para que nós nos libertemos e alcancemos esse horizonte de mediunidade positiva, de compreensão da influência dos espíritos no mundo, de participação na realidade, de ativismo e atividade concreta pelo bem coletivo. Isso é Espiritismo. E a função libertadora da nossa doutrina se manifesta na compreensão que deveria ser basilar, fundamental, dos eixos principais da nossa crença, ou da nossa constatação. Esses princípios que estão projetados ali, poderiam estar muito bem escritos nas paredes das nossas salas de atividade, poderiam ser meditados diariamente. Se nós dedicássemos uma semana por mês para cada um deles, ou um mês do ano, nós certamente no final desses ciclos estaríamos com a mente muito mais aberta, muito mais amadurecida. O Espiritismo liberta porque ele mostra para nós, primeiro, que há ao nosso redor, nos perpassando, nos gerindo e nos orientando, um Deus que não é homem, que não age como homem, que não tem capricho de homem. Esse Deus é a inteligência suprema do universo. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é o infinito do amor e da bondade. E ele está perpassando toda a criação, visível e invisível, com o único objetivo de nos levar de volta para a consciência dele mesmo. Nos levar de volta para a noção de que estamos em Deus. Isso é libertador, não tem punição mais. Você vai morrer, não tem ninguém com um martelinho dizendo: você foi na casa espírita, mas fora da casa espírita ficava botando lixo na porta do vizinho. Não tem isso. O Espiritismo postula para nós a existência inexorável do Espírito. E o Espírito é imagem e semelhança de Deus. Nós não somos esse corpo. Você não é esse corpo. Vocês olham Vinícius, e eu sou maior do que esta forma que se apresenta. Isso é uma ferramenta, é um macacão de trabalho. Você veste um uniforme para ir para a firma, assim como veste um corpo para vir para a terra. O Espírito guarda na sua natureza profunda todas as virtudes dos céus. Tudo que Deus possui em sua manifestação, nós possuímos em germe. E o processo evolutivo vai trazer para fora todas as potencialidades divinas que nós temos. Então você chega na casa espírita desolado, pensando em tirar a própria vida. O Espiritismo pode te mostrar
que você não é essa vida. O Espiritismo também nos apresenta a ideia da pluralidade das existências. Não há uma vida só. Portanto, se você errou, se você cometeu deslizes, se você se excedeu, há tempo e possibilidade para que reendireite o seu caminho. Certa vez nós estávamos no atendimento fraterno da Casa Espírita e um senhor se aproximou de nós para conversar. Ele me disse assim: eu sou foragido da polícia. Num momento de raiva, eu perdi a consciência e assassinei a minha esposa a marteladas, na frente dos meus 2 filhos. E eu estou aqui porque eu tenho muito medo de ir para o inferno. Você me ajuda? E eu falei com ele: o senhor acha que o senhor vai para onde, tendo feito isso? Para o céu? O senhor acha que o senhor vai ser atraído por quais forças? Pelas de Deus? E aí ele se assustou. O Espiritismo, meu amigo, não acredita nas penas eternas. Elas não existem. No entanto, nós acreditamos que o estado mental em que o sujeito vive é exatamente o reflexo das esferas espirituais para onde ele será conduzido. Se o Senhor deseja fugir das pressões e dos constrangimentos do ato que fez, deverá assumi-lo com responsabilidade. O Senhor deverá procurar a polícia e se entregar. O Senhor deverá pedir perdão para os filhos e deverá reassumir as rédeas da sua vida. E ele me disse: mas se eu fizer isso, eu serei poupado do sofrimento eterno? Do sofrimento, sim, mas será convidado à reparação. E conversamos mais por muito tempo, no que ele saiu da instituição movido de esperança. Se entregou à polícia, se apresentou, foi cumprir a sua pena e seguiu reestruturando a família. O que ele fez não foi correto, mas também não seria dizer que ele não tem esperança. Porque o Espiritismo nos mostra que Deus é misericórdia além de justiça. O Espiritismo nos diz que aqueles que se foram não estão para sempre afastados de nós. E a mediunidade é uma porta de contato universal. Você me diz: Vinícius, mas eu não sou médium. Como é que eu vou ter contato com o meu parente que desencarnou? Eu queria tanto uma notícia do meu filho. A mediunidade, amigos, ela funciona de maneira objetiva, através de médiuns, e de modo subjetivo, através de todos. Os médiuns podem produzir fenômenos concretos, externos, mas todos os indivíduos acessam o mundo espiritual através do sono, por exemplo, ou através de momentos de concentração. A tela mental de cada ser pode ser comparada desse modo à lâmina d'água de um lago. Se há calmaria, a água reflete o céu. Se há agitação, não conseguimos ver as estrelas. Da mesma forma, o Espiritismo nos diz que a porta da mediunidade é franqueada para todos, desde que nós eduquemos as nossas emoções e deixemos as águas atordoadas das nossas dores se acalmarem. E aí podemos ter acesso ao invisível pelo sono, pelo sonho, pela intuição, pela prece.
Isso é libertador e é universal. Não temos detentores da mediunidade, não temos sacerdotes da mediunidade. Quando nós tratamos do livro A Educação entre Dois Mundos, que foi ditado pelo Espírito Cristiano através de nossa psicografia, esse Espírito não nos pertence. Assim como a obra também não nos pertence, há outros médiuns que o recebem, e tem que ser assim. Porque a mediunidade é uma porta coletiva. Por fim, o Espiritismo postula para nós que há sempre evolução da consciência. Isso coroa o entendimento do horizonte espiritual, meus amigos. Toda consciência volta para casa. E a casa de todos é Deus. Quando alguém bate, então, à porta da casa espírita, em qualquer atividade, a nossa obrigação é oferecermos um belíssimo buquê de flores espirituais, moldadas e coloridas com as tonalidades da libertação. É nosso dever acolher mais do que julgar. É nossa obrigação ouvir e orientar muito mais do que punir. É nossa necessidade cuidar do semelhante a fim de mantermos o contato com as esferas mais altas. Por isso, quando nós observamos a esteira de desenvolvimento consciencial que Herculano Pires nos apresenta, não é lícito dizermos que estamos na vanguarda do pensamento religioso, como alguns gostam de afirmar, ou que o Espiritismo é o grande consolador prometido por isso ou por aquilo, se estas ideias não estiverem presentes no nosso cotidiano. É inaceitável que dentro da casa espírita, amigos, nós vivenciemos qualquer tipo de exclusão ou preconceito. Seja de gênero, de orientação sexual, seja de origem econômica. Nós vivemos um tempo em que precisamos gradativamente encerrar a divisão que fazemos entre atividades aos carentes, materialmente falando, separadas daquelas para os frequentadores da instituição. Nós precisamos encerrar as atividades dos pobres e dos classe média ou dos ricos, juntar toda a comunidade numa única só atividade. Nós precisamos romper as barreiras do preconceito quando a casa espírita é procurada por um companheiro, por uma companheira que vive um relacionamento homoafetivo. Quando nós recebemos na instituição companheiros ou companheiras que são transexuais, eles também merecem espaço na presença do ensino superior, o ensino que vem do mais alto. Nós precisamos romper as barreiras do nosso preconceito diante daqueles que vêm de outras religiões dialogar conosco. Não podemos julgar o evangélico como explorado. Não podemos julgar o católico como iludido. Nem o umbandista como aquele que se excede nos símbolos, nos ritos e nessas outras ações que compõem a sua prática, unicamente porque se nós fizermos isso, nós não estamos dando testemunho do horizonte espiritual em que estamos nos movendo. Nós estamos com os pés lá atrás, na disputa mitológica, no embate. Teilhard de Chardin, filósofo católico, num de seus livros, enuncia um princípio evolutivo belíssimo. Tudo que sobe converge.
Tudo que desce diverge. Se nós caminhamos para Deus, o movimento natural é síntese, é união. Não importa a sua etnia, a sua idade, sexo, posição social, religião, tudo que sobe converge. Vocês acham que lá em nosso lar tem o bairro dos espíritas? Aqui só entra se for Kardec, né? Vocês acham que tem o bairro dos umbandistas? Aqui só habita quem for coxinha. Aqui só quem for pão com mortadela. Vocês acham que tem isso? Isso é criação nossa. Tudo que sobe, converge. Agora, quando a gente vai ouvir relatos dos vales das regiões inferiores, tem vale disso, vale daquilo, região disso e daquilo outro. Por quê? O que desce, diverge. Então, se nós estamos almejando a luz, temos de convergir esforços. Temos que unificar pensamentos, compreendendo que o Espiritismo nos exime de toda prática ritual, nos exime de todo simbolismo externo, nos afasta de qualquer necessidade material para a prática do Evangelho. Uma vez, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, alguém me disse assim: o que é que nós vamos fazer quando acabar os pobres? Vamos cuidar dos pobres de espírito, né? Que somos nós. A única coisa que o Espiritismo nos pede é senso de justiça e compaixão. Não há desenvolvimento espiritual sem compaixão. Se o Espiritismo até aqui não te fez sentir um pouco mais de caridade pelo outro, não tocou seu coração por te fazer um pouco mais manso, um pouco mais doce, um pouco mais atento às necessidades do seu irmão, abandone o Espiritismo para viver outra religião. Vá procurar uma escola que te ensine a ser humano. Sem crise. Sem problema. Não é nem um comportamento arrogante, é a realidade do nosso caminho. Porque nós precisamos de justiça e de compaixão. Todo o restante vem por consequência. Dessa forma, meus amigos, quando nós recebermos na casa, ou quando nós formos recebidos em uma instituição, cheguemos ali sabendo o que oferecer, ou o que nós procuramos. Nós não precisamos mais nos enganar com fórmulas externas de salvação. Nós não precisamos mais nos atentar para aquilo que é transitório. Nós precisamos de dedicação ao bem do outro, de entendimento para vencer orgulho e egoísmo, e de coragem para caminhar. E isso de maneira acessível, não iniciática, gratuita e aberta na nossa realidade. É o Espiritismo que oferece. Que possamos, então, colocar a mão na consciência diante do grande tesouro que o alto nos concedeu nesta existência. Se somos praticantes espíritas, se temos no movimento o nosso abrigo, saibamos fazer desse abrigo, abrigo para os outros. Saibamos alcançar os horizontes libertadores da consciência espiritual. Saibamos ser úteis e amáveis, porque o alto conta conosco para futuramente deflagrar novo horizonte de amadurecimento para o mundo. Mas até lá, que nós honremos e cuidemos deste em que habitamos hoje. Jesus abençoe.